A gente se conheceu nessa época, que foi nos anos... foi final dos anos 90, não, depois, 2000. Mais. 2005. Não, porque eu montei o Circuito Cultural, eu que coordenei e montei o Circuito Cultural da Praça da Liberdade em 2000, de 2003 até mais ou menos 2007, por aí, 2008. Nesse intervalo que eu estava montando o Circuito Cultural, com um cargo comissionado pelo governo, eu conheci, né, como ele falou, o Rafael, através desse contato de trabalhos institucionais, né? E ele foi depois para o circuito. Você foi para o Circuito Cultural? Tive uma breve passagem. Uma breve passagem para o Circuito Cultural. Nosso escritório era lá na Rainha da Sucata, e lá nós trabalhamos, eu trabalhei muito tempo lá, com vários estagiários, e o Rafael chegou como arquiteto para trabalhar comigo em alguns projetos do governo, do Estado. Então, e por ali ficamos, mas já estava uma situação mais burocrática, porque eu já tinha praticamente encerrado a entrega quase do Circuito Cultural. Então, a minha parte de coordenação, de arquitetura, que era o que me interessava, já não estava me interessando mais, que não existia. Existia um trabalho burocrático que não me interessa, eu nem sei tratar com a burocracia. E Rafael também estava mais ou menos na mesma situação que eu. Nós dois lidando com uma burocracia. Então, nós soubemos da possibilidade de um projeto da Orquestra Filarmônica, porque existiam duas orquestras, as duas no Palácio das Artes. A Orquestra Sinfônica, que eram de funcionários públicos, e a Filarmônica, que era uma nova orquestra que estava nascendo, que foi idealizada pela secretária de Cultura da época, que ela era Eleonora Santa Rosa. Uma secretária muito dinâmica, muito criativa, inclusive eu trabalhei com ela na época do circuito, ela alavancou a cultura do Estado nessa ocasião. Então nós tivemos a liberdade de solicitar o projeto. Mas a demanda inicial, assim, por isso que eu falo que a nossa lembrança é um pouco confusa, né? A minha e a sua, mas a minha lembrança é que eu tinha, pelo menos no meu papel ali de assessoria ao governador, era de fato dar resposta para um problema que é, temos um terreno em Belo Horizonte, no qual, que comportaria, né, uma orquestra, e com essas condições, e naturalmente eu e Jô, no momento que a gente começou a fazer a investigação, e foram uns 20 estudos de viabilidade para uns 5 terrenos diferentes, assim, a gente tinha uma preocupação de, além de atender as demandas da orquestra, que eram as programáticas, né, de caber todo aquele programa, e as demandas acústicas, de também oferecer para a cidade um espaço especial. Isso foi uma preocupação nossa desde sempre, assim, tá, então a gente vai encontrar um terreno, que esse terreno seja o terreno, né, e que além de uma orquestra, ele ofereça para a cidade uma praça, ofereça um espaço, né, de um acontecimento, né, assim, que você pudesse ir no concerto, e antes do concerto fosse gostoso estar lá, e depois do concerto também. Então a gente tinha essa preocupação. E esses estudos de viabilidade foram amadurecendo, essa na minha memória, esses estudos de viabilidade foram crescendo, até que a gente começou a fazer os diversos estudos para o terreno no qual a orquestra foi construída, onde a orquestra foi construída. E não fomos nós que descobrimos. Não fomos nós que descobrimos, não. Né? Isso. E chegou um momento que aquele estudo de viabilidade foi amadurecendo, e o prazo encurtando, que já não tinha outra saída a não ser seguir, e tinha uma vontade muito grande de execução, que não tinha outro caminho a não ser executar aquele estudo de viabilidade que estava ali, que estava muito bom, de fato, e atendia todas as necessidades, né, deles. Então, a partir desse momento, a gente teve um desafio ali de prazo, de assim, terminar aquele estudo de viabilidade e licitar assim, os projetos executivos, né, que foram desenvolvidos por outra empresa de arquitetura. Então, eu e Jô, a gente fez essa concepção, colaborou, coordenou essa licitação de projetos e ficamos na coordenação, então, assim, vamos falar assim, intelectual, né, da coisa toda. Eu queria falar do terreno, porque nós pesquisamos muitos terrenos em Belo Horizonte, até os terrenos mais absurdos possíveis a gente prospectou, né? Inclusive do que mercado distrital e um monte de lugar. O terreno, na verdade, era um terreno que tinha uma casa tombada, que foi a primeira cadeia
construída em Belo Horizonte no final do século, no princípiozinho do século XX, e esse terreno estava sendo construído nele a sede do Tribunal da Justiça. Por algum motivo, era um troço, era assim, um projeto gigante, como todo tribunal, né? Aquela coisa assim, exuberante, né? Por algum motivo que realmente não sabemos muito bem, esse projeto foi encerrado com as fundações iniciadas. Parece que ele foi vetado por algum... Embargado por algum motivo que eu não sei qual era o motivo. E aquilo ficou ali muito tempo. E esse terreno foi doado do governo para o Tribunal da Justiça. Como estava embargado, o prédio, a obra estava embargada, o terreno já estava até revolto, já porque teve um movimento de terra nele, o governador Anastasia conseguiu trazê-lo de volta. E ele que nos pediu, nos solicitou e ofertou à cidade esse terreno como a sede, para construir a sede da Orquestra Filarmônica. Só que antes de a gente fazer esses estudos de viabilidade, quer dizer, nós fizemos os estudos de viabilidade, mas logo chegou a parte mais importante, que eu não tinha conhecimento, acho que também o Rafael não, que uma orquestra filarmônica não começa pela arquitetura, começa pela parte acústica. Aí chegou até nós o profissional, que é o José Augusto Nepomuceno, que era de uma empresa americana chamada Acústica e Sônica. Ele é o braço do Brasil dessa empresa. Ele fez várias salas, a Sala São Paulo, aqui no Brasil, vários teatros, que eu não sei enumerar quais são, mas ele fez também muita obra, muito projeto fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Então ele veio trazendo o programa de necessidade para a gente. A gente já estava estudando a viabilidade, mas a gente não tinha o programa de necessidades. Porque quem faz o programa de necessidades de uma orquestra não é o arquiteto, nem é o governador, é o maestro junto com o técnico, com o arquiteto especialíssimo em acústica, extremamente significativa, né? Então ele veio trazendo para nós um programa de necessidades gigante. Sorte que o terreno é gigante, que é um quarteirão. E a gente achou o máximo, que um quarteirão dentro daquela área ali, né, perto dos hospitais, dentro da contorno, quer dizer, ele ainda é dentro do plano original da cidade, 120 por 120. Um terreno que descai de uma rua para outra, que cai 14 metros. E aí embaixo tem uma casa tombada pelo patrimônio do município. Então a gente tinha esse desafio na mão, a gente não sabia que tinha que antes passar todo um processo de aprendizado e de aceitação das imposições da acústica. Referências, é claro que as referências foram mais com relação à parte interna da sala do que propriamente o edifício em si. Porque, como a sala, a exigência é muito alta com relação à acústica, o Nepomuceno, que é o arquiteto, ele, que já fez várias salas e tal, viajamos, na época o Rafael até não foi, né? Eu fui com ele e o diretor da orquestra, que é o Diomar, para os Estados Unidos para conhecer as salas atuais, porque já não são mais aquelas salas tradicionais de orquestra. Existem outras propostas novas que funcionam muito bem acusticamente, com resultados excelentes. Então nós fomos conhecer essas salas. Nós fomos nos Estados Unidos, fomos a Flórida, fomos em Los Angeles, que tem uma sala extraordinária, com um maestro, por sinal, também extraordinário. Fomos na cidade que o maestro nosso daqui mora, Jacksonville, e fomos vendo as salas acusticamente, e eu fui vendo toda a parte de apoio, porque a nossa função era acolher a sala e fazer todo o programa de necessidade de apoio a essa sala.
A sala era a joia, era a pérola. E nós tínhamos que fazer todos os apoios, que é complexíssimo. O organograma, o cronograma, super complexo, por questões, inclusive, de instrumentos musicais, que não pode sair do mesmo andar. Diversos fluxos. Diversos fluxos de serviço, de músico, de funcionários. É uma loucura, é muito complexo. E eu pude presenciar isso nessas visitas que eu fiz, né? E Rafael estudando também. Chegamos, reunimos e estudamos muito. E conseguimos fazer juntos, com o Nepomuceno, o bloco da orquestra, né? Que aí, acusticamente, acho que você poderia falar como que se separam os blocos pela parte, assim, pela acústica, onde que era a administração, por que ela é lá atrás. Não, eu queria só complementar, porque assim, eu não sei se a gente teve nem tempo para inspirações. Não teve. Né? Porque a gente tinha um desafio financeiro, né, e até ético, assim, que era uma postura ali daquela equipe do governo, né, de oferecer um equipamento que tivesse um custo mínimo, porque ele já é caro, né, por si só. Então a gente não tinha muito espaço para grandes gestos arquitetônicos, né? A escala é monumental por si só, porque é um prédio muito grande, mas isso a gente foi assim. Hoje em dia não se usa muito, já não está mais na moda falar que a forma segue a função, né? Assim, a forma segue o fiasco, tem vários trocadilhos com essa expressão clássica. Mas esse é um projeto que, assim, ele é resultado realmente de um esquema, né? De um fluxo, isso tem que estar aqui, isso tem que estar aqui, isso tem que estar aqui. O que sobrou? Sobrou essa forma. E o pouquinho que a gente fez, para além disso, a gente teve que enxugar por conta de custo, né? Foi enxugando, né? Tanto que o programa original, assim, era um programa... esse me dava muito gosto, porque eu gosto muito de música, né? Era um programa que tinha a sala de música de câmara, tinha uma sala de música eletroacústica. A gente tinha uma escola, né? Que a gente estava muito envolvido com o programa, apesar de ter o José Augusto Nepomuceno ali, assim, dominando e direcionando as minúcias do programa. A gente participava com muito afeto, né, Jô, assim, das possibilidades. E politicamente, né, para viabilizar inclusive isso, a gente foi cortando tudo isso e entrou o projeto da Rádio Inconfidência, da Rede Minas, que é importante falar, né? Entrou nesse programa, foi muito bacana fazer esse projeto. A gente teve que refazer o projeto, mais que refazer, porque antes era só orquestra. Foi aí mais a rádio e a TV, mais um projeto. Eu tenho muito orgulho da gente ter criado aquela praça, né, aquela articulação urbana, aquilo é um dos grandes méritos do projeto. E teve um momento assim, de inspiração, talvez na própria Jô, né, que a gente ali tentando articular aqueles volumes, a Jô veio assim, não, vamos fazer aqui essa cobertura na praça, né, Jô? E aquilo foi acho que um momento que o projeto assim, né, ganhou uma vida bacana, né? Na verdade, eu me inspirei um pouco nas lições modernistas, porque no Brasil, num país tropical, isso é uma lição modernista que eu aprendi na minha época de escola. Num país tropical, você tem que fazer um espaço intermediário entre o dentro e o fora, para você não ter aquela diferença grande, não só de temperatura, mas de luz, de iluminação, de luminosidade. Então, sempre você faz alguma coisa para abrandar esse espaço externo para você entrar no fechado. Então, isso eu já trabalhei com esse tipo de coisa há muito tempo atrás, nos nossos outros projetos antigos, dos anos 80, dos anos 90. Então, surgiu a ideia, nós tínhamos volumes separados, que tinham que ser separados, né? Orquestra e da TV e da rádio. Então, me veio à cabeça fazer aquele espaço intermediário, eu chamo de coador. Ele dá uma coada na luz, ele dá uma coada no calor, porque é um lugar agradável. E como tem um desnível muito grande, 14 metros, a parte de baixo é a terra, tem um jardim plantado na terra, a gente fez aquela escadaria para interligar o 14 metros do zero, e virou um anfiteatro. Se a orquestra quiser, por exemplo, fazer um espetáculo ali embaixo, tem condição que você senta na arquibancada. Eles nunca fizeram. Verdade. Nunca fizeram. Eu acho que no dia que fizer vai ser sucesso. Vai entender que... Vão entender, porque ainda não entenderam aquele espaço. Aquele espaço não foi compreendido. Então, ele serviu para esconder
toda a parte técnica. Eu acho legal também a gente falar das coisas, das inspirações, e eu acho que nisso a gente combina muito até hoje, que é um gosto pelo vulgar, pelo ordinário, né? Que foi quando a gente escolheu aquela pedra mineira, que é super barata, né? E assim também tem a ver com financeiro. Claro, porque a gente precisava escolher materiais baratos e direcionar todos os recursos para a sala de concertos, que claro. O instrumento do maestro era a coisa mais importante. A gente não tinha... nem se sentia bem querendo gastar, né? Com materiais nobres. Não queria mesmo. Isso. Também, Então, assim, além desse gosto pelo ordinário, pelo vulgar, né? E usar materiais muito simples, mas com cuidado, no final das contas, eu escuto inclusive isso das pessoas, que apesar da monumentalidade do espaço, a simplicidade dos materiais deixa as pessoas à vontade. Não é aquele espaço que tem aquela nobreza intimidadora. Tanto que o público, eu já ouvi algumas pessoas comentando também que o público da orquestra diversificou, porque eles se sentem acolhidos naquele espaço. Eu adoro assim, você trabalhar com um material mais comum, lá por causa também da parte financeira, porque por exemplo, essa pedra mineira é uma pedra que a gente domina ela. É a pedra da borda da piscina do sítio do seu avô. Então você reconhece aquilo como sendo seu, né? Então tem isso. E ela é aquela pedra quebrada, não é a pedra serrada. Então a pedra quebrada era ainda mais barata. E o assentamento é aleatório, isto é, o pedreiro também cria, porque na hora que ele assenta, a mão dele vai. Se vier outro no dia seguinte, você vê que tem diferença. Porque é aleatória, é muito legal isso. Eu sei direitinho, mais ou menos, quem fez cada coisa. Eu falo assim, não, gente, cruza aí, cruza, porque está muito reto, porque eles queriam, né, marcar muito. Então, você reconhece o material da sua casa, da garagem do seu pai, do sítio do seu avô. E a pedra empilhada, que fica na parte de cima do volume, que é a mesma pedra, porém é branca, que ela também é fasquias, é a sobra da sobra da sobra. Então, praticamente, quase ganhamos aquilo e conseguimos revestir o prédio. É curioso essa pergunta da inspiração. Esses dias eu levei um cunhado para assistir um concerto, a primeira vez dele assistindo um concerto. E quando ele entrou, ele perguntou assim, qual foi a inspiração para esse navio vermelho aqui? Né? Eu falei assim, olha, até que essas analogias com navios são bem comuns em arquitetura, né? Assim, não sei se foi exatamente essa, mas funciona. Mas isso é uma coisa legal de explicar, né, Jô? Assim, porque aquilo que eu falava, né, assim, a gente teve de fato assim, uma solução espacial e formal muito rígida, e que criava esses acidentes, e algumas vezes a gente tinha que lidar com esses acidentes. E a sala de concertos, né, era um projeto que foi desenvolvido em outro escritório, né, assim, enquanto a gente ia projetando o entorno todo, essa equipe internacional ia desenhando ali o instrumento do maestro, que por dentro ele foi objeto de estudos acústicos tanto em software quanto em maquete física mesmo, né, assim, método antigo, método novo. E o resultado disso, do lado de fora, era uma coisa totalmente disforme, né, assim, estruturalmente. A estrutura, sim. Bem disforme, e além disso, a gente daqui a pouco vai falar um pouco das questões acústicas, nada de ar-condicionado, de hidráulica, tudo que fosse fonte de ruído poderia passar dentro da sala de concerto, tudo isso tinha que passar por fora. Então esse objeto de concreto disforme, além de tudo, ele estava coalhado de instalações. Gigantescos, porque o ar-condicionado tem que ser muito devagar, né, para não causar ruído, né? Então, era tudo tubo, era uma infraestrutura gigantesca colada no concreto, na estrutura que a sala é toda de concreto. Ela tem 3 paredes, depois a gente conta como que foi feito isso. Aí tínhamos que tampar aquilo de alguma forma, porque ali dava para o foyer. Então, como a gente não tinha o levantamento daquilo que ficou, porque os projetos, a gente chama de projetos complementares, que são esses de ar-condicionado, de áudio, vídeo, elétrico, hidráulico, enfim, tudo. Ali não passa, o hidráulico nem passa ali. A gente teve que escanear, contratar um scanner de pontos de nuvem, daquele que vai... Isso era inovador na época, hoje está muito comum. Tinha um escritório aqui em Belo Horizonte que fazia, a gente conseguiu. Scanner 3D. Scanner 3D, que é pontos, né, os pontos, e aí ficou
totalmente, o levantamento daquilo que estava lá apareceu nesse levantamento com, eu não sei nem como chama, um scanner 3D. É um scanner. Com ele na mão, a gente começou, aquilo que está lá, aqueles movimentos, não são porque a gente acha bonito, oh, que legal, vamos fazer assim porque vai ficar interessante. Não. Aquilo é um reflexo do que está atrás. Entendeu? É claro que a gente teve que fazer nas quebradas, porque tem tubo aqui, ali não tem, a gente foi fazer nas quebradas e fazendo harmonicamente aquilo. E depois a especificação da chapa, que a gente queria fazer de chapa, foi também da acústica, porque o foyer também tem que ter todo um processo acústico, porque senão a falação ali, todo mundo falando, é igual quando você vai numa galeria, no museu, que não tem essas preocupações acústicas, que fica aquela barulhada no seu ouvido. Lá não tem, lá não existe isso. É um conforto ambiental total. Então aquilo deu um trabalho do cão para detalhar, foi uma loucura. E no final aconteceram alguns acidentes, que foi resolvido de forma assim, em obra mesmo, resolvido em obra, em local. Muitas coisas ali a gente resolveu na hora, né, no local, porque apareciam alguns problemas. E ficou legal. E ele é vermelho. Todo mundo pergunta por que é vermelho. É vermelho porque é vermelho. Não tem nada assim, significa bandeira de... Não significa nada disso. As pessoas gostam muito de pôr significado nas coisas, né? Não, porque vermelho, por exemplo, eu gosto de vermelho. Você gosta de vermelho? Então, foi pintado de vermelho, perfeitamente pintado na indústria paulista. As placas vieram totalmente pintadas com pintura eletrostática. Eu segui muita obra, porque eu mudei para a obra, fiquei morando praticamente na obra. Então, eu tirei umas férias e começou a montar aquele volume vermelho. Quando eu cheguei, olhei, estava tudo manchado de preto. Aí, eu não entendia por que estava manchado de preto. Aí, falei, é a placa que está mal pintada. Mandei baixar as placas colocadas. Colocamos todas elas juntas, não tinha nenhuma mancha quando desceu as placas. Zero mancha, pintura perfeita. Punha de novo, ficava tudo manchado de preto. Um horror. Aí veio um físico e diagnosticou. Mas assim, até não é um diagnóstico tão difícil, né, gente? A chapa é furadinha, a espessura dela é fininha. Então, quando você perfura, na hora que você anda... É um efeito ótico. O efeito ótico. A mancha era o efeito ótico. Olha que loucura, eu não podia imaginar que isso ia acontecer. São os acidentes da vida. Então eu desesperei. Aí eu estava na obra e chamei o Diomar e falei para o Diomar, eu vou chamar um grafiteiro, um pichador, vou mandar pichar tudo aqui, porque isso vai sumir. Aí teve reunião, teve piti, teve desmaio. Aí chamamos um grafiteiro, ele fez um projeto com aqueles pássaros que estão lá. Aí eu pedi para ele chama Drim Cortez, é um excelente artista grafiteiro. Eu falei, olha, Drim, você vai pintar vermelho no vermelho e manchar bastante de preto, como se fosse um céu meio preto, porque aí assumiu as manchas. Então ninguém sabe se aquilo é mancha, se é pintura. Então foi um golpe assim, dado para resolver esse problema. E resolveu. As crianças adoram. São as que ficam procurando os pássaros e tem adultos que nem nunca viram. Vão lá e nunca viram. A cidade, eu acho que a cidade mudou. Antes AF, DF. Antes Filarmônica, depois da Filarmônica. Isso. Porque essa cultura de música erudita não existia na cidade. Hoje ela está disseminada, é muito legal isso, né? Saindo um pouco fora das perguntas, assim, mas uma coisa que eu acho que é uma história muito legal, porque a Filarmônica, ela sobreviveu algum tempo no Palácio das Artes. Né? Não é nenhum problema dizer isso, mas não é um espaço projetado para uma orquestra. Tanto que você, dentro do Palácio das Artes, você escuta um helicóptero passando, sirene ali da região dos hospitais. Então, realmente não era um espaço adequado. Né? O som da orquestra ficava ali, sumia dentro do palco. Então, essa era uma necessidade grande até para a evolução artística da orquestra. E eles tinham que literalmente gritar nos instrumentos para se fazer ouvir, né?
Eu já montei cenário de ópera lá no Palácio das Artes, os cantores reclamam, né, assim, da dificuldade da emissão de voz. E então, quando teve o primeiro concerto, né, essa é uma história, foi um susto, né, assim, eu lembro dessa história do maestro contando assim, que assim, não, para tudo, vamos ter que reaprender a tocar, porque, né, eles faziam uma força muito grande, e aí foram reaprendendo, né, descobrindo a delicadeza de som que a sala oferece. Os primeiros concertos eram estranhos, né, assim, eu lembro que eu achava aquilo estranho, desequilibrado, e o projetista, o Nepomuceno, ele dizia, olha, a sala de concertos é igual um violão, ou um violino, ele leva um tempo para amadurecer, a própria materialidade, né, e a orquestra ali dentro. Isso era uma coisa muito bonita quando ele falava, assim, eu fiquei muito impressionado com isso. E eu acho que uma prova de que deu muito certo é que a orquestra tem agora soltado nas plataformas de streaming, né, os concertos. Então está gravando a série de concertos do Mahler. Eu escutei esses dias o primeiro concerto de Mahler, a Sinfonia Titã. É maravilhoso. Eu costumo, às vezes, quando eu quero escutar uma música, eu procuro uma gravação da Filarmônica de Los Angeles, que a Jo visitou, né, que é o maestro Dudamel, é um dos maestros lá. Eu acho que é uma das salas, assim, até pela sala da Disney, né, uma coisa assim, né, tem toda uma tecnologia sofisticadíssima, feita pelo Frangheri, né, que o José Augusto Nepomuceno colaborou em alguns projetos. E eu achei a gravação da nossa Filarmônica, a sonoridade melhor. Eu fiquei muito impressionado com a sonoridade. Mas o Nelson Freire, que é o pianista maravilhoso brasileiro que faleceu, ele veio várias vezes tocar com a orquestra e, né, e fazer solo e tal. Ele falou, a primeira vez que ele veio, ou a segunda vez que ele veio, não me lembro, ele falou que a sala daqui, na sala Minas Gerais, tinha a melhor acústica das Américas. Quer dizer, tá bom, né? Tá ótimo, tá ótimo. Os espaços que estão lá dentro, eles são técnicos, vamos dizer, teoricamente, eles são técnicos, né? A sala é um instrumento de afinação, porque ela afina para cada concerto. Então é um instrumento. A parte administrativa, a parte de camarins, ela é independente, ela fica atrás para a Uberaba, a estrutura ela é independente, porque não pode encostar na sala. Tudo que faz referência à sala, você não pode ter uma estrutura que encoste, que seja vizinha e colada. Tem que ter juntas de dilatação. Todos os pilares que fazem referência, que seguram a sala, têm molas para poder não ter transmissão de ruído sólido. De ruído sólido. Pelas estruturas, pela rua, né? Exato. Então, o que a gente pôde trabalhar mesmo foi realmente porque a gente criou aqueles pés direitos bem altos ali no foyer, fizemos aquela caixa de vidro, né? Que é onde tem a parte de infraestrutura, que a gente deixou aparente no sentido das pessoas entenderem que você olha assim, quando você olha parece que é simples, aí você vê o que ali como se fossem as vísceras. A gente mostrou um pedaço das vísceras da sala, que são os elevadores, ali desce o tubo de ar-condicionado, desce água para incêndio, de combate a incêndio, desce água fria, desce elétrica, você vê um monte de tubo, mais os elevadores. Então ali era uma demonstra para as pessoas verem as vísceras, é como se fosse abrisse e falasse assim, aqui é um pedacinho para vocês verem, porque a gente não podia abrir tudo, né? Então nisso a gente pôde fazer um certo, vamos dizer, romance, uma coisa mais assim poética, as pessoas entenderem bem como o volume vermelho também, que vai acolhendo muitas pessoas, as rampas, né? Aquela coisa suave que vai descendo. Todos os 3 foyers têm café, para as pessoas no intervalo usufruir. Os banheiros ficam todos localizados no núcleo rígido hidráulico, porque próximo à sala não pode ter hidráulica, nenhuma hidráulica, né? Por causa de som, de barulho, de descarga, não pode ter. Então uma coisa classuda no projeto, que é a nossa preocupação desde o começo com o ritual.
né? A gente que é uma coisa que existe nas grandes salas de concertos, salas históricas, né? Esse ritual de chegar, de entrar, né? Aqui a gente não tem isso, mas lá tem a chapelaria, você deixa seu casaco, né? O de ser visto e ver, tanto que a gente se preocupou com aqueles balcões, né? Para ter essas experiências, né? Mas isso acontece lá. Acontece demais. Isso é muito... Eu me visto para ir para lá. Sim. A gente tinha essa preocupação da experiência do antes, do durante, do intervalo, do depois, né? Agora, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas tem um contraste que eu particularmente gosto, algumas pessoas estranham ou estranharam na época, que é da materialidade, né? Quando você chega, além dessa monumentalidade e desse ritual que tem a ver com o percurso, os materiais são crus, né? Até relativamente mal acabados em alguns momentos, assim. Então você tem essa experiência que mistura essa monumentalidade com essa informalidade dos materiais, aí de repente você entra na sala de concertos, parece que você entrou em outro universo, né? Porque é uma joia, né? Delicada, né? Teve uma delicadeza muito grande com os materiais, com as formas. Eu particularmente gosto desse contraste, né? Dessa experiência, assim, você de repente você passa atravessa aquele túnel e entra em outro mundo. É muito interessante isso. Eu não acho que a sustentabilidade, eu pessoalmente como arquiteta, é essa balela de falar assim, porque esse material é sustentável, porque é madeira, porque não sei o quê, não sei o quê. E eu acho que sustentabilidade é o projeto inteligente. É a inteligência do projeto. Por quê? Porque ele economiza em tudo. Ele economiza na manutenção, ele economiza na iluminação, ele economiza na água, ele economiza em tudo. Quando fala assim, é aquele prédio inteligente, o elevador, aí você entra no elevador e fala, vamos também para onde... Você acha que uma máquina vai transformar aquele prédio em prédio inteligente? Não. É o projeto que tem que ser inteligente, entendeu? Nós hoje temos tecnologias que podem ser utilizadas mesmo, mas com mais sustentabilidade. No caso ali não era possível usar, tinha que ser concreto, e olha, foi concreto ali pra caramba. Porque para ter essa acústica, para poder ter esse isolamento acústico, são 3 paredes. Uma de concreto, outra de bloco de concreto com grauteado, que é um líquido que você joga. Depois 10 centímetros de vácuo, de vazio, outra parede grauteada. Então, gastou-se muito concreto. Então, em termos de sustentabilidade, se você pensar assim, não tem. Ele tem sustentabilidade na medida que ele é um projeto que ele tem toda uma inteligência de ligação entre as partes, de forma que você não gastou tanto dinheiro, nem tanto material para fazer grandes circulações, grandes ligações, não houve necessidade. Inclusive, a localização dos equipamentos, que ninguém sabe onde está, como é que é, porque é gigante, é uma coisa monstruosa, está debaixo daquela arquibancada lá fora. E uma parte dela vai para a sala, para a TV e a rádio, e metade vai para a orquestra. Só isso, já vamos dizer que o prédio é sustentável, porque não se gastou 500 milhões de tubos indo e voltando, voltando e indo e voltando, você entendeu? Então, é um projeto inteligente. Ele é sustentável. Os projetos não inteligentes, mesmo com materiais sustentáveis, eles não são sustentáveis. Eu acho assim. Bom, eu tenho uma opinião um pouquinho mais pessimista. Assim, eu acho que sustentabilidade é uma cobra comendo o próprio rabo. Se você analisa qualquer ciclo produtivo, você vai ver que ele não é sustentável, assim, né? É muito difícil, as coisas, inclusive o discurso não se sustenta. Não se sustenta. Assim, esse discurso da sustentabilidade não se sustenta. Madeirinha ali, porque não existe isso. E esses dados variam muito, inclusive, assim, quando eu estudei esse assunto, né, eu peguei vários autores de uma ou duas décadas atrás, então não sei como estão esses dados hoje. Mas a maioria sempre falava assim que a construção civil é responsável por 50% da poluição do mundo, em média. Então nós estamos falando de um sistema destrutivo.
e falar que ele é sustentável não se sustenta, Não, né? não. Então, muito difícil querer assumir qualquer discurso dessa natureza. Agora, não é por isso que a gente vai ser, não vai tentar adiar o fim do mundo, né? Então, eu gosto muito de uma pessoa que é da minha geração, mas eu considero um mestre, que é o Carlos Alberto Maciel, o Robin, né? Sim. A Jo já trabalhou com a Jo. E o Robin tem uma pesquisa muito interessante, que ele trata da arquitetura como uma infraestrutura, e um aspecto dessa pesquisa dele é sobre a obsolescência, né, das edificações. Então, quando a gente pensa numa orquestra, até quando vai existir essa orquestra, né? Assim, será que daqui 50 anos as pessoas vão continuar escutando música de concerto? Né, assim, é uma coisa de 200 anos só, né, na história da humanidade. Não sabemos. Assim, não sabemos. E no dia que ela deixar de ser uma sala de orquestra, ela vai ficar obsoleta. Sim. Então, é um grande investimento. Como os cinemas ficaram. Os cinemas ficaram, quem diria? Os cinemas ficaram obsoletos, viraram estacionamento, né? E há quem deseja que os estacionamentos... Já quase são obsoletos. Exato. Então, assim, e a gente vai consumindo cidade, porque aí tem uma coisa até mais triste, assim, às vezes uma parte da cidade fica obsoleta, porque ela perde valor imobiliário como centro da cidade, aquilo fica obsoleto, começar a ficar decadente, ninguém mais quer aquilo, e o mercado imobiliário, vamos criar um outro centro de valor aqui na cidade, vamos explorar essa área, gastar mais concreto, mais não sei o quê, quando tem um tanto de espaço vazio aqui, desocupado. Né? Então, muito difícil discutir sustentabilidade na arquitetura. A arquitetura, né, que acho eu, baseado bem nesse estudo do caso Alberto Maciel, que eu acho incrível aquele estudo dele, incrível. É a gente tentar fazer arquitetura, estou tirando a sala da orquestra aqui, porque ela é muito específica, né? Muito específica. Não podemos usar como exemplo. Fazer arquitetura de forma que ela pode ser transformada em outros usos, sem grandes esforços, né? Por exemplo, você vai fazer, sei lá, uma oficina, um prédio de oficina, ou um prédio de, sei lá, residencial, não sei. Aí você faz de forma que aquilo possa ser reverter algum momento em outro uso. Então, por exemplo, se for um comercial, você pode depois transformar em residencial. Para que isso aconteça, tem que tomar alguns cuidados na arquitetura, principalmente com a infraestrutura do prédio. Porque é essa infraestrutura que congela, que engessa a liberdade espacial. Eu estou fazendo vou especificar um projeto que eu estou fazendo agora, que é uma restauração de um projeto modernista, para transformar numa instituição social. Então, eu estudei lá, esse arquiteto é o Silvio Vasconcelos, por sinal ele é primo da minha mãe, primo meu, e eu herdei, pedi licença, fiz um padre, vou entrar aqui, vou mexer aqui, tá? Aí entrei e eles queriam um tanto de sala, um tanto de coisa. Eu falei, gente, esse tanto de sala já está aqui, já tem. Nós vamos transformar numa coisa que pode ser outra a qualquer momento. Então não tem uma parede. Eu não pus uma parede, tirei todas as paredes. E a divisão é super flexível, depois eu te conto. É super flexível. Aí, se num dia mais não tiver mais aula, pode ter escola de dança. Excelente. Pode ter teatro, pode ter o Diaba 4. Olha que é uma arquitetura de 1958. É possível reverter. Se eu consegue reverter uma coisa de 58, que é modernista, dá a possibilidade de fazer isso, né, com mais facilidade. A gente tem que projetar visando isso de novo, a possibilidade de transformação em outro uso. Não mais aquele, não é mais um supermercado, não é mais um clube, vai ser agora uma outra coisa. A arquitetura tem que ter a flexibilidade de você fazer. Para isso você tem que ser inteligente, e aí tem que fazer o projeto inteligente. A sustentabilidade é a inteligência. Tem uma outra coisa, Jo, acho que assim, você tem várias formas de abordar esse assunto. Uma que eu acho muito importante é a questão do bem público. E aí a gente pode associar o conceito de eficiência à sustentabilidade. Sim, aí sim. E um problema que a gente encontra no setor público o critério é sempre o econômico.
vamos gastar menos. E às vezes gasta tão pouco que aquilo dura um ano só, porque é mal feito, é mal projetado, é mal planejado, né? É gambiarra, e o critério da eficiência, que significa, olha, às vezes vamos gastar um pouco mais, mas esse pouco mais vai garantir 50 anos de vida para esse objeto, que é um bem público, né? Isso é muito importante. Então, assim, eu acho que, e a gente tem uma história para contar, né, Jô, assim, sobre o nosso projeto, mas eu acho que assim, a sustentabilidade ela é ambiental, mas ela é econômica, ela é social e há quem diga que ela é um tanto de outra coisa. Eu acho que o nosso projeto, do ponto de vista econômico para o Estado, para Minas Gerais, ele é importante. Ou seja, ele é sustentável, assim, muito. Eu posso estar falando uma bobagem e ser desmontado, mas eu estou aqui construindo argumentos aqui agora, né? Enquanto um equipamento cultural, ele é um benefício muito grande para o Estado, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né? Então não há discussão sobre isso, né? Assim, bom, acreditamos que não há discussão sobre isso, né? E um exemplo disso, do gastar bem com eficiência, é que havia uma desconfiança ali na inauguração de que o prédio seria depredado, né? E a gente defendeu com unhas e dentes, né? Para não ter muro. Que não deveria ter cerca, não deveria ter muro, que aquele espaço era uma praça para todos. E o prédio nunca foi pichado. Eu acho que só deixa alegria para todo mundo, satisfação, né? Eu acho que é isso, é você atender a comunidade. Eu gosto de projeto que atende comunidade. Eu gosto de projeto institucional porque atende população grande. Não é um ou duas, não é madama, não é o madamo, né? É todo mundo. E ele atende. Nossa, esses dias eu assisti um concerto, foi emocionante, porque o concerto foi a estreia de uma música de um rapaz que era engenheiro, assistiu um concerto, ainda era no Palácio das Artes, se não me engano, ele assistiu um concerto assim, eu vou largar a engenharia e virar músico. 10 anos depois, a música dele estava sendo tocada dentro da orquestra. Então, esse tipo de transformação, acho que é o que justifica o sentido de um espaço desse. Assim. Eu não penso em arquitetura, não. Assim, eu acho que... Assim, eu não consigo responder essa pergunta pelo viés da arquitetura, qual que é o legado do ponto de vista arquitetônico. Mas a ação daquela hora dos governantes, que juntou os arquitetos e fez uma equipe que ofereceu um equipamento urbano importantíssimo para criar novos talentos, porque lá tem aula de maestro, ensina a ser maestro. As crianças têm aula para criança, que ensina a tocar. Então, novos músicos sairão dali formados, né? Então, isso é também um legado, acho, a educação, né? Sim. Um outro aspecto que eu gosto muito foi a nossa insistência em deixar para a cidade um espaço público, né? Uma praça. E eu já escutei as pessoas chegando lá e falando, nossa, estou me sentindo na Europa. Assim, por que está se sentindo na Europa? Porque no Brasil o espaço público é um luxo, né? É difícil demais você ter... O brasileiro são as quinas que sobraram que não dá para construir. É isso, né? Isso. Não é generoso. Então, assim, eu acho que numa cidade com poucos exemplos como a nossa, eu particularmente considero que BH tem poucos espaços públicos, né, de lazer, nem se compara com a orla do Rio de Janeiro, por exemplo, né, assim, não dá nem para comparar, né, mas que não é só mar, né, é quadra, é aterro, é parque, é tanta coisa, né, eu sinto Belo Horizonte carente disso. Então, se a gente pelo menos consegue ir pingando, né, na cidade um pouquinho desses espaços de conforto, e é curioso que agora a prefeitura começa a falar de refúgios climáticos, que até volta no tema da sustentabilidade. Sem entrar no mérito do custo financeiro, aquele pergolado, de certa forma, cria uma ambiência que é um refúgio ali, as pessoas usam aquele refúgio, né, para descansar no horário do almoço. Então, isso é interessante. A gente não pensava dessa forma na época. Agora já pode fazer como discurso. Podemos gastar.